máximo respeito por vocês abrirem o espaço para esse debate e por vocês fazerem esse debate. Então, eu sou a professora Graciele, sou uma mãe solo, periférica, cresci aqui em Sinop e eu vivi muitas coisas, inclusive o movimento hip hop, que na minha época a gente já passava por coisas que vocês passaram hoje aqui, que é a falta de estrutura, a falta de respeito pelas culturas da periferia, a falta de ajuda do poder público, que na verdade não é ajuda, são os nossos impostos retornando em forma de equipamento de som, de energia, de disposição do poder público em apoiar iniciativas que favorecem a juventude. E que vocês estão provando aqui hoje que faz mais do que se fizesse só a batalha, a rima já seria muito, mas faz mais do que isso quando trabalha pautas sociais que é do interesse de toda uma sociedade, como por exemplo a questão da violência contra a mulher, o feminicídio, a questão das pessoas negras, da população periférica. E aí, na minha avaliação, até um pouquinho antes da gente entrar na questão da mulher, e como eu falei, eu vou tentar ser muito breve, porque eu sei que vocês estão ansiosos aí pela próxima etapa, mas é importante a gente pensar por que as nossas culturas são marginalizadas, por que a gente não tem apoio, por que a capoeira, o rap, a rima, o grafite não tem apoio. Vocês mostraram isso aqui o tempo todo agora, cara, porque é uma denúncia da realidade social. A cada fala que vocês trazem aqui, sempre tem uma pontinha de uma crítica, ou às vezes muito de uma crítica, a uma realidade social que nos oprime todos os dias. Homens, mulheres, pretos, pobres, favelados, que todos os dias passam pelas mazelas, pelas dificuldades que são impostas por essa sociedade para nós que somos da periferia. Porque se vier uma galera aqui para fazer um movimento com uma cultura que é tida como de elite, vai ter todos os holofotes aqui, toda a estrutura, todo o apoio. Por que a nossa cultura não tem? Porque é uma denúncia que fala a verdade. E aí, sendo uma denúncia, eu quero falar, a Thay tá aqui, que foi lá da nossa época, vem de longa data aí na luta, né? Eu admiro profundamente, respeito demais. E naquela época eram muito menos mulheres do que o que eu tô vendo aqui hoje, do que eu vejo todos os dias, seja aqui em Sinop, seja lá em Cuiabá. Isso significa que as mulheres conquistaram um espaço também nas batalhas, conquistaram um espaço no grafite, no basquete, no movimento hip hop, no rap, e isso é muito bom. Agora, quando nós temos essa conquista de espaço, a gente tem algumas outras coisas para pensar. Infelizmente, e aí alguns de vocês vão saber, e ninguém precisa falar nada, que lá na casa da gente, muitas vezes, a violência contra a mulher foi naturalizada. Ou na casa do nosso vizinho, ou de algum parente nosso. E por que é assim? É uma cultura, não significa que todo homem nasceu para ser mal, significa que infelizmente uma cultura construiu uma forma e naturalizou uma forma de violentar as mulheres. E aí qual que é o nosso compromisso? E eu acho que é o compromisso de vocês também, e por isso eu acho que vocês abriram esse espaço. É a gente justamente fazer a denúncia de que isso não é o que deve acontecer com a nossa sociedade. Que nós devemos fazer, ampliar a cultura de respeito às mulheres, a todos os espaços que elas queiram ocupar. A beleza de uma mulher, do nosso movimento, está justamente ela conseguir ser quem ela é. E ela poder vir aqui de igual para igual e fazer a batalha com outro cara, com um amigo, com um colega, e ficar tudo bem. E ela poder exercer isso, como os nossos colegas vêm exercendo a longa data. E aí, quero dizer para vocês que, como eu falei que é uma cultura, infelizmente isso começa, né, a violência contra a mulher, o feminicídio, ele não começa como um feminicídio, ele começa como outras violências que vêm desde de atos muito que às vezes a gente pode considerar pequeno, que é achar que uma mulher não pode, por exemplo, uma mana que tem lá o filho, não pode vir para a batalha hoje, ela precisa ficar com o filho porque o pai quer vir para a batalha. Pô, pode vir os dois, pode revezar. Cada coisinha assim, que às vezes parece pouco, mas para a mulher é muito, gera um cenário de violência. Quando a gente fala que uma postura machista, um comportamento machista de um humano vai resultar em violência, é porque isso vai aumentando, até chegar no ponto em que o cara acha que ele pode matar uma mulher. E aí, para nós que somos da periferia, é muito importante também a gente pensar que... Cuidado para não acertar alguém. Isso aí. Que as mulheres mais afetadas pela violência são as mulheres da periferia, são as mulheres negras. Infelizmente, todas as mulheres são afetadas, mas é bom a gente pensar também nesse recorte. Por que eu estou falando isso? Porque a maior parte das mulheres que estão no nosso convívio são as mulheres da periferia. E como é que é a realidade dessa mana? Será que eu vejo isso? Como é que o meu colega trata a namorada dele, a companheira dele? Como é que eu trato a minha namorada, a minha companheira, a minha colega? Então é importante a gente pensar sobre isso. Infelizmente,
Hoje a gente tem uma discussão que é balela, gente, essa história de discutir ideologia de gênero, falar que esse conceito nem existe, mas essa falácia está acabando com a possibilidade da gente discutir desde a escola sobre a questão da violência, sobre pontos que são importantes, não só da violência contra a mulher, mas como o Midiano tratou aqui a questão da população negra. Todas essas pautas são importantes de ser tratadas desde cedo, para que a gente consiga criar uma cultura de respeito à diversidade, às outras pessoas, às mulheres. Agora, falando especificamente da questão da mulher, nós estamos num estado que mais mata mulheres no Brasil, infelizmente. Isso é muito triste, eu não sei vocês, mas de 1 ano e meio para cá, a gente sempre teve, né, violência contra a mulher, mas tem um período agora que a gente está tendo praticamente todos os dias alguma notícia. E são umas mortes violentas, e sempre a situação se repete, né? A mulher que é oprimida, que sofre algumas violências, que não consegue sair do cenário de violência e acaba com esse fim trágico. E aí, falando sobre sair desse cenário de violência, o Midiano falou uma coisa aqui em relação à abolição da escravidão, que é não ter dado condições para que as pessoas negras pudessem sair daquela situação. Com as mulheres, muitas vezes, não é diferente. Às vezes, a mulher não tem condições para sair do cenário de violência. Como que é isso? Isso é quando a mulher está casada e ela não tem condições sozinha de sustentar o filho, porque ela deixou de construir um trabalho lá fora para ficar em casa cuidando das coisas, quando ela não tem condições de ter uma residência para ela ir para ficar com esses filhos, de ter uma casa de proteção, né, que os municípios, o poder público deve ofertar. Quando isso acontece, a mulher fica sem ter como sair do cenário de violência. Isso é muito triste. Para isso, nós temos algumas políticas que nem sempre funcionam como nós gostaríamos, mas nós precisamos forçar que elas funcionem. Por exemplo, em Sinop existe um coletivo feminista chamado Coletivo Sinop para Elas. Esse coletivo tem o compromisso, e é voluntário, né? Todas as mulheres que estão ali são voluntárias, de ajudar a encaminhar as mulheres que passaram por situação de violência para a rede de proteção. Então, se em algum momento vocês precisarem, podem falar comigo lá no meu Instagram, o Midiano tem o meu contato também, e a gente pode encaminhar para esse coletivo. Tem uma outra coisa que é a rede de proteção às mulheres. Tem várias instituições ligadas a essa rede. Às vezes a gente precisa ir lá e brigar e falar, vocês não estão fazendo o que devia fazer. Mas existe, tem que ser contatado, tem que ser acionado todas as vezes que a gente tiver um cenário de violência, para essa mulher ter um apoio para sair dessa cena de violência. E aí nós temos na prefeitura, na Secretaria de Assistência Social, para ser mais específico, uma coordenadoria da mulher. Essa coordenadoria também tem o compromisso de receber essas denúncias e ajudar a encaminhar, seja para a Delegacia da Mulher, seja para atendimento psicológico, seja para o atendimento habitacional ou de uma casa de apoio que possa acolher temporariamente essa mulher até que ela se reorganize. Então essas políticas todas, elas existem aqui, elas devem às vezes ser forçadas para funcionar, porque às vezes funciona bem, às vezes não, depende do período, depende de como que estão os profissionais à disposição, mas a gente precisa cobrar para ela funcionar. Quando eu estava na Câmara como vereadora, nós criamos, e aí isso é um absurdo, o primeiro ano a gente não conseguiu aprovar, criamos um mapa da violência contra a mulher, que é para reunir todas essas situações e a gente mostrar, olha, o cenário de violência contra a mulher em Sinop está assim, onde que a gente precisa melhorar mais, onde a gente precisa investir mais recurso. Aí não conseguimos aprovar no primeiro ano, no segundo ano nós conseguimos. Então essa lei existe também, uma lei que mapeia essas violências para tentar pensar políticas públicas para melhorar. Então, de tudo isso, o que eu quero deixar para vocês é, tenham a liberdade de trazer essas denúncias, né? Se não for direto para essas instituições que eu falei, ou se vocês não se lembrarem, pode me perguntar o nome que eu vou dizer para vocês e passar os contatos para que vocês possam encaminhar denúncias. E vamos continuar no lugar onde nós estamos, onde vocês estão, que é nas batalhas, que é nos movimentos, na periferia, fazendo o nosso papel, que é esse que vocês já fazem bem, denunciar aquilo que não é correto. E como que é denunciar? Denunciar é a gente falar, como vocês têm falado o tempo todo, do que não é bom, do que não é certo, né? Então, se uma mana está aqui comigo, eu tenho que o tempo todo falar que esse espaço tem que ser um espaço que respeita as mulheres. Se eu tô vendo, e eu sei que há muita dificuldade disso, tô vendo uma mulher ser violentada, gente, a gente mete a colher sim, porque essa mulher pode perder a vida. Então a gente tem que ter essa postura de olhar e de tentar encaminhar da melhor maneira cada uma dessas situações. Bom, eu tô sempre à disposição no que eu puder contribuir. Eu quero dizer a vocês que
Vocês têm que ter muito orgulho do que vocês constroem, porque isso é resistência. É resistência. Se todos nós... E eu sei que não é fácil, tá, gente? Eu sei que muitos de nós aqui... Eu sei porque eu vivi isso exatamente aqui em Sinop, né? Quando eu estava no movimento hip hop, e depois nos outros movimentos que eu já participei, movimento negro, movimento de mulheres, e até hoje, pela minha postura de estar do lado dos menos favorecidos, às vezes as pessoas me olham torto aqui. Eu sei que todo mundo aqui já passou por isso em vários lugares, seja em Sinop, seja em outros municípios, e a gente tem que... E vocês seguem sendo resistência, né? Eu sigo até hoje apoiando as pautas que eu apoiava desde a minha adolescência. Por quê? Porque eu sei que nós estamos do lado certo, que é do lado dos nossos, do lado daquele que é periférico, daquela que é periférica, e que muitas vezes é visto com preconceito nessa cidade e em tantos outros espaços. Então, assim, quero parabenizar vocês, dizer que eu estou à disposição e dizer que o combate à violência contra a mulher, ao feminicídio, é um compromisso de todos nós, gente, de todos vocês, de todos nós, é um compromisso meu, e a gente tem que seguir sendo resistência, porque não é justo que mulheres morram pelo simples fato de serem mulheres. Não é justo com elas, não é justo com uma sociedade desenvolvida como a nossa. A gente precisa mudar isso. Então, eu quero agradecer vocês e dizer que estou à disposição sempre. Obrigada, viu? Obrigada. Égua foi de rocha essa